O próximo palestrante é o Dr. Ariston Flávio, que vai falar sobre a teoria anarquista na história do movimento operário brasileiro, que também é um tema que eu acho sensacional e imprescindível que as pessoas conheçam. O Dr. Ariston é advogado, professor e mestre em Direito do Trabalho. Seja muito bem-vindo à nossa academia. Ariston, você está com a palavra por 20 minutos. Boa noite, Luciana. Espero que vocês estejam me ouvindo. Sim, estamos ouvindo perfeitamente. A sua imagem está bacana também, está tudo certo. Agora é o show. Ótimo. Ainda me acostumando com essas relações, virtuais. Eu quero agradecer o convite da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho a participar desse debate. Para mim é uma honra estar participando da Academia Pernambucana e, principalmente nesse debate de hoje à noite, estar aí ao lado de pessoas que eu tenho muito carinho, como Tieta, Clara, o próprio Rômulo, aí, meu amigo e colega também aí de luta e de sindicato. Pessoal, a minha pesquisa em direito do trabalho, ela foi centrada através de um resgate da teoria anarquista no movimento operário, né? A gente, pela teoria clássica do direito do trabalho, existe uma omissão muito grande, né, dos nossos próprios manuais de direito do trabalho, de direito do trabalho, Ariston? Ariston? Alô, Caiu? pessoal, desculpem, caiu, mas vamos ok. retomar, me desculpe. Tá, você estava falando Pessoal, do seu tema de pesquisa, tá? isso, Estou devolvendo a desculpe, eu palavra. tive uma queda eu acho no sinal, mas retomamos. Pessoal, Ok. o tema da minha pesquisa centrou muito sobre a teoria anarquista e o movimento operário, né? Uma grande indagação que eu trazia comigo, ainda na graduação como estudante, era a não abordagem por parte dos nossos manuais de direito do trabalho, principalmente na teoria clássica, né, do surgimento do direito do trabalho, né? Então, esse foi a minha motivação principal, né, de buscar a formação do sindicato como uma entidade autônoma, né, e uma das maiores instituições do direito do trabalho, né? Até porque nós estudantes, ainda na graduação, né, todos nós que passamos pela graduação em direito, a gente se debruça com o surgimento do direito do trabalho a partir praticamente da legislação social que surge aqui no Brasil na época do governo Vargas, né, com o surgimento da CLT. Veja, agora esquece, né, principalmente nós operadores aí do direito, né, tanto advogados, magistrados e procuradores, que a origem desse direito do trabalho, né, ele nos remonta muito antes dessa formação dessa legislação social, né? A minha grande preocupação, né, é essa, né? Sempre em sala de aula, ainda como professor e lecionando, né, para as diversas turmas que passaram na minha disciplina de direito coletivo do trabalho, veja, eu sempre retomo, né, essa importância do resgate da nossa memória da formação operária, principalmente na nossa concepção brasileira, né? A par disso, veja, a grande pergunta que a gente tem feito nos últimos anos, né, principalmente de 2017, né, até os dias de hoje, né, é onde está o sindicato? Veja, passamos pelo fatídico ano de 2017 e nós nos deparamos com a aprovação de uma reforma trabalhista, né,
que retirou inúmeros direitos da classe operária. Veja, chegamos em 2020, né, com essa grande catástrofe que é a pandemia do Covid-19 e nos perguntamos, né, onde estão os sindicatos diante da aprovação da medida provisória 936 e da total ausência de atuação do Estado brasileiro, né, em socorro ao trabalhador. Veja, essa é a grande pergunta, né? Onde estão os sindicatos? Né? Eu gostaria de começar, de centrar a minha fala, né, apesar de curta, né, em apenas 20 minutos, nessa grande pergunta: onde estão os sindicatos? Né? Essa é a grande indagação. Né? Onde estavam esses sindicatos na época da aprovação da reforma trabalhista? Onde estão os sindicatos que deixaram passar a medida provisória 936, retirando aí inúmeros direitos, né, dessa classe operária? A gente não pode esquecer, né, e esse é o ponto principal, né, talvez o recado que eu queira deixar em tão pouco tempo, em 20 minutos, que esse sindicato, ele teve a sua luta completamente retirada a partir da formação da nossa legislação social. Veja, a gente não pode esquecer que o Estado ele é o grande responsável pela a ausência do pela a, pela a ausência da luta operária nos dias de hoje. Veja, a partir do momento que a gente inaugura a segunda fase desse movimento sindical aqui no Brasil, e não foi diferente, veja, e não foi diferente em outros países, veja, a partir do momento que a gente inaugura a segunda fase, a fase de legalidade, a fase de reconhecimento da luta operária, a fase do surgimento da legislação social do direito do trabalho, ela traz consigo, veja, um grande dano para o sindicalismo, não apenas aqui no Brasil, para o sindicalismo do mundo como um todo, né? Porque a partir do momento que o Estado ele recepciona essa luta operária como legítima, como legal, a gente inaugura uma fase, eu diria, de enquadramento dessa luta operária dentro dos moldes que a legislação social editada pelo Estado determina. Veja, é nesse sentido, por exemplo, que a gente tem a lei de greve, os instrumentos legais para a formação de uma negociação coletiva. Veja, e nós perguntamos, onde está o sindicato? Veja, onde está a atuação desse ente sindical? Qual a efetividade da negociação coletiva nos dias de hoje? A greve, ela realmente faz efeito? Veja, são indagações que nós não podemos deixar de citar e de afirmar que a ausência de sindicato, de luta, reivindicatório, que deixou por completo, veja, a sua identidade originária, foi totalmente anulada pelo papel do Estado na luta operária, na luta política do sindicato. Veja, eu sempre pontuo bem, a grande necessidade nossa hoje é voltar à identidade originária do nascimento dessa luta operária, como se processou. Que aqui no Brasil, a vertente anarquista teve um grande protagonismo na formação, veja, desses direitos. Né? Eu sempre digo, se nós temos hoje uma jornada de trabalho previamente fixada, veja, um leve respeito, veja, aos direitos do trabalhador, se deu a uma luta anarquista aí pautada, a uma luta anarquista pautada com muita luta, veja, com muito sangue, né, de líderes operários anarquistas, veja, que varreram as ruas desse país, ainda na Primeira República, para chamar a atenção deste Estado, veja, para se voltar os seus olhos para esse movimento operário. E a gente tem que quebrar
também a visão desse mito da outorga do governo Vargas, né, que ao abraçar essa luta operária, corrompeu aí por completo, né, esse caráter, né, e essa atuação tão importante da teoria anarquista no movimento operário. Não foi diferente aqui, né? Se a gente for remontar a formação histórica ainda desse movimento operário na Rússia, veja, a gente tem o assassinato de todos os anarquistas, né, que não aderiam, veja, que não aderiram, né, ao movimento. Aí a gente pergunta, Ariston, e essa legislação social que veio por força do Estado, que retirou por completo esse caráter reivindicatório, veja, desse sindicato extremamente anarquista em sua origem, veja, em sua primeira fase. Ela morreu na década de 20 com o surgimento do governo Vargas? Não, né? Muito pelo contrário. Nas recentes manifestações que a gente vem observando nos últimos anos, a gente observa um renascimento, um ressurgimento, veja, dessa teoria anarquista, em que alguns teóricos atuais vão chamar de neo-anarquismo ou de um anarquismo contemporâneo. Veja, se a gente for observar as últimas manifestações que ocorreram nos Estados Unidos, né, decorrente do assassinato de um trabalhador negro, veja, desempregado, né, que foi brutalmente assassinado pela a polícia americana, que desencadeou protestos, né, pelos Estados Unidos e no mundo como um todo, né? Veja, a gente tem aí no foco uma das primeiras falas do presidente Donald Trump se reportando, veja, ao movimento como saqueadores e anarquistas. Veja, Trump, né, com toda a sua ridicularidade possível, né, uma das caricaturas, né, mais esdrúxulas da figura do ente estatal no mundo, em pleno século XXI, ele vai se reportar a esses manifestantes como saqueadores e anarquistas. Veja, em parte, Trump, infelizmente eu vou ter que concordar, né? A gente vai enxergar nessas recentes manifestações, veja, um renascimento forte desse movimento anarquista e dessa teoria política nesses movimentos sociais, completamente descentralizados e sem nenhuma liderança, né? E, e um aspecto, né, forte é também uma outra indagação que a gente pode trazer. Onde estão os sindicatos? Vejam, nessas manifestações que se acendem aí por todo o mundo, derrubando várias praças, né, com estátuas de líderes aí bastante racistas. Vejam, esses sindicatos eles não mais respondem, veja, à atuação dessa coletividade por não culpa, vamos colocar dessa forma, né, por não culpa deles próprios, mas a culpa dessa ausência desse protagonismo do ente sindical, veja, em pleno século XXI, é decorrente de nada mais, nada menos do que o próprio ente estatal. Veja, esse conformismo, veja, é esse enquadramento que o Estado impôs à entidade sindical retirou por completo esse caráter reivindicatório aí de luta, né, do movimento operário que tem a sua identidade originária aí pautada nesse anarco-sindicalismo, né, que eu digo sem sombra de dúvidas é a primeira fase intitulada aí como a fase de surgimento desse direito do trabalho aqui no Brasil. E um grande problema nosso, pessoal, é a ausência de consciência política desses sindicatos e desses entes,
né, sindicalizados, mas que eles não possuem, né, se eu não posso, né, atribuir nenhuma culpa, né, a esses operários sindicalizados, né, aos entes sindicais, pela ausência dessa constituição, dessa formação política. Porque nós, que estamos aqui presentes, veja, hoje aqui reunidos, né, nessa noite, veja, que somos privilegiados, né, quer queira, quer não, nós fazemos parte de uma pequena elite desse país, que temos acesso aí aos meios de comunicação, que podemos parar, veja, 1 hora, 2 horas para debater, né, determinados temas, que grande parte da nossa população não possui aí esse privilégio que nós estamos tendo agora em dialogar e em debater, mas nós que somos formados, né, acredito que grande maioria agora que nos assiste, né, são formados em direito, vejam, nós não tivemos a oportunidade na nossa graduação, por meio dos nossos principais manuais de direito do trabalho, de ter acesso à origem dessa formação operária, como se processou. Veja, nós que trabalhamos com o direito, que discutimos a legislação social, né, esses magistrados que aplicam essa legislação não reconhecem, em muito dos casos, que essa legislação social ela surgiu a partir de uma luta operária anarquista, com uma teoria política que teve o seu protagonismo aí colocado na teoria política anarquista, veja, de total, veja, confronto com o ente estatal. Veja, nós que somos operadores do direito, advogados, magistrados, procuradores, que tivemos acesso, veja, a um estudo de qualidade privilegiado, né, que chegamos, né, à faculdade, ao ensino superior, quando nos debruçamos com o direito do trabalho, a gente se debruça apenas com um estudo das leis, sem a devida importância à concepção dessa formação operária, como deve se processar. Veja, se nós não tivemos acesso, devido à grande omissão, né, da nossa teoria clássica exposta pelos manuais de direito do trabalho, da origem de formação dessa consciência operária, dessa consciência coletiva de luta, que dirá a grande massa de trabalhadores, né, sindicalizados aí desse país. Né? O Estado ele foi e ele continuará sendo, né, o grande responsável pela ausência de protagonismo do ente sindical, que ele soube se utilizar muito bem de uma das principais ferramentas que ele possui, que é a legislação, que é o poder da lei. Né? A gente já começa praticamente, pessoal, no primeiro período de direito, completamente corrompido com essa visão legal, onde na primeira disciplina, né, introdução ao estudo do direito, a gente se depara. O Estado está para a sociedade, como a sociedade está para o direito. E essa sociedade precisa de um conjunto harmonioso de leis para que garanta uma convivência harmônica entre os demais. Veja, essa é a grande máxima, né, que nós nos deparamos já no início do curso de direito com essa concepção legal. Veja, nós entramos nessa graduação completamente alienados. Veja, e não seria diferente a gente se deparar muitas vezes com magistrados, né, completamente presos, né, a uma interpretação da literalidade da norma, né, a uma justiça do trabalho completamente avessa aí, ao movimento sindical, à luta operária, por não conhecer aí a sua história. Daí que a minha defesa de sempre, né, e a minha fala é sempre gritar, vamos colocar dessa forma, para os quatro cantos, dizendo que esse movimento sindical, se ele precisa de um revigoramento, né, se ele necessita de uma oxigenação, ele precisa de uma formação política que o coloque na sua identidade originária de formação que pautou pela a teoria anarquista, veja, pela a teoria política. E essa teoria anarquista, por não encontrar mais guarida nessas entidades sindicais,
ela hoje se depara sobre todos os movimentos sociais, seja de raça, de gênero, de sexo. Né? Hoje a gente encontra, né, essa concepção anarquista, veja, no movimento feminista, no movimento, na luta por igualdade de gênero, na pauta LGBT, veja, na questão racial. Né? Quando a gente se deparou com, repito, as últimas manifestações em virtude da morte, né, do jovem negro, veja, desempregado, a centralidade do trabalho, veja, ela permanece na discussão mundial. Veja, os recentes protestos decorrentes do assassinato do jovem negro nos Estados Unidos, nós não podemos nos esquecer, trata-se de um trabalhador, veja, desempregado, que foi discutido aí no ato da sua prisão, ele querendo comprar alimentos, né, para a sua subsistência, né, a discussão aí se ele estava ou não com a nota válida. Veja, era um trabalhador, ele estava desempregado. Veja, e quando a gente se deparou, pessoal, com a grande manifestação nos Estados Unidos, na Quinta Avenida, saqueando as grandes lojas das grandes marcas desse capitalismo, nós enxergamos aí, veja, uma pauta anarquista de oposição ao Estado, veja, que não mais atende aos interesses da sociedade e principalmente a classe trabalhadora aí desse país. Né? Então, eu defendo essa reascensão dessa teoria anarquista, que está cada vez mais forte, tanto nos movimentos sociais físicos quanto na internet. Eu acho que meu tempo, Luciana, já deve estar chegando, mas assim, para Já não encerrou. Só se quiser só só para para concluir um minutinho. só para concluir, Luciana, Certo. para seguir a linha aí de Rafael Borges de ontem, né, do grande Rafael Borges, seguir a linha aí de Tieta, que são meus amigos aí do mestrado e agora do doutorado. Eu queria dizer que o anarquismo ele está presente, veja, em nossas vidas desde o nosso nascimento. Veja, a própria busca do feto pelo rompimento do involucro materno é um ato anarquista, é uma busca por liberdade. E, por fim, eu queria terminar com um poemazinho rápido, né, de Kropotkin, que vai dizer aos jovens: façam de vosso trabalho sua revolta, de suas mãos uma ferramenta, de suas mãos uma ferramenta à libertação. Médico, professor e engenheiro, estudantes das leis contra as normas e a favor da justiça. Poeta, vá contra as formas. Cure, ensine e construa. Defenda e imagine o mundo que virá a seguir. Vossos passos, vossos atos, se em ti vive, se tu o sentes, se creis nas obras, seja agora a inspiração dos que ainda hão de vir. Seja agora o alívio dos que sofrem o desamparo. Seja agora o remédio, a lição e o projeto para edificar a revolução. Então, que possamos fazer das nossas vidas e de tudo que nos é proporcionado ferramentas de revolução em busca de uma liberdade. Seja, Luciana, você como magistrada, no ato da sua atuação em decidir, na prolatação da sua sentença, seja eu como professor, em sala de aula, na utilização desse espaço como um espaço político aí de luta. E a nossa busca é pela liberdade. Quero agradecer à Academia Pernambucana pelo convite, e para mim é uma honra fazer parte desse grupo seleto e estar ao seu lado, aí, Luciana, e do nosso presidente, Hugo Melo. Um grande abraço. Muito obrigada, Ariston. Você fez uma exposição que traz o direito como luta, como espaço de luta, que é o que ele é, e como vida, não é? Quem tem esse idealismo de não só formar um direito formal, mas para servir para as pessoas, é nisso que a gente acredita. Então, isso transborda, transparece
da sua apresentação. Como eu disse, eu sou muito encantada com a teoria anarquista, porque você tem toda a razão, há um defeito de formação de todos nós, que somos ensinados em direito do trabalho, que as leis foram doadas por Getúlio Vargas, e isso apaga toda a luta, não só anarquista, mas toda a luta que houve, né? Luta social, sindical, né? Política, para que nós chegássemos até onde chegamos. E aí simplificam o discurso dizendo que foi uma lei dada por Getúlio Vargas, portanto ultrapassada, e que nós temos que modernizar para que atenda à nova sociedade. Então é um discurso bem raso, bem simples, mas que, na verdade, permeia toda a sociedade. E só para comentar uma coisa bem interessante, nos escritos anarquistas da imprensa operária, né, que eles se manifestavam pelos escritos, eles diziam, denunciavam que estava na raiz do brasileiro as condições degradantes de trabalho. Então, eles se indignavam muito, né? Eles não aceitavam aquela tipo de tratamento que era dado ao trabalhador, dizendo que era uma característica, né, no Brasil. Então, foi um dos motivos principais dessa luta, que eles não se habituavam, não se conformavam, e na verdade não é para se conformar com o tipo de tratamento, né, degradante, desumanizador, que estava na raiz do brasileiro, que na verdade veio da escravidão, Do trabalho escravo, né? Exatamente, Do trabalho Luciana. escravo. Então é bem interessante essa teoria anarquista, eu sou bem encantada com ela. Parabéns Exatamente. pela exposição, foi muito elogiada Obrigado, aqui, como Luciana. todas que antecederam. E agora, Obrigado. para fechar o nosso painel com chave